Olá, sejam bem-vindos ao programefácil.com.br. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando início ao nosso curso sobre HTML5. Esse curso de HTML5 faz parte da nossa carreira completa de desenvolvimento web, onde você pode optar pelas carreiras de front-end, back-end ou full stack. Tá ok? Bom, e nesse curso nós vamos estar aprendendo os principais conceitos sobre HTML5. Vamos estar entendendo como essa linguagem que é base da web funciona, quais são as suas principais e mais importantes tags e o que mudou do HTML 4.1 para o HTML5. Nós vamos aprender na prática a utilizar os elementos e as novas funcionalidades da linguagem a partir da versão 5 nesse curso que pretende ir profundamente na linguagem HTML5, tá ok? Bom, então, vamos começar aqui. Primeiramente, eu gostaria de discutir o porquê do HTML. Por que o HTML é tão importante? Por que eu preciso de saber HTML sempre que eu for desenvolver alguma aplicação web? Bom, basicamente, você precisa saber HTML5 ou HTML porque ela é a base de qualquer documento web, tá ok? Quando você cria um site, geralmente você cria ele em forma de documentos, em forma de páginas. Essas páginas vão trafegar através de requisições request response e o conteúdo dessas páginas são montados e o esqueleto das páginas são criados utilizando uma linguagem de marcação. A linguagem de marcação é essa que é conhecida como HTML, tá ok? A sigla HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, o HTML é uma linguagem de marcação. Ela estrutura o documento HTML de forma a dar sentido e semântica para o documento, indicando onde começam e terminam os elementos de um documento. Tá ok? Então, vou abrir aqui o meu editor de texto. Vocês podem estar utilizando aí o editor que vocês preferirem. Eu vou utilizar o Sublime nesse curso, mas vocês podem utilizar o Notepad++, o Notepad, o próprio Sublime, o Atom ou qualquer outro editor que vocês se sentirem mais confortáveis, tá ok? Eu indico o Sublime porque é um editor que de fato eu já estou familiarizado, tá ok? Então vocês podem, se vocês quiserem utilizar, vocês podem estar entrando aqui em Sublime Text, pesquisa no Google, aí vai aparecer aqui para vocês o site do Sublime, vocês clicam no site do Sublime e aqui vocês escolham a plataforma, a instalação para a plataforma que vocês estão utilizando, tá ok? Eu estou utilizando aqui o Linux 64 bits, então eu baixei essa versão aqui, mas vocês podem estar baixando aí para Mac ou para Windows, caso seja o caso de vocês. Suponhamos que seja o Windows, vai baixar aqui um executável, tá ok? Daí vocês vão seguir aquele passo clássico lá de Next, Next, Finish até instalar. Eu vou cancelar aqui porque não é o meu caso, mas é bem tranquilo. Clicou aqui, você viu que já começou a baixar, não teve segredo. A instalação é Next, Next, Next. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode deixar no fórum do curso, tá ok? Lá no nosso fórum do Programa Fácil, vocês vão encontrar um fórum só sobre a parte de HTML5, onde vocês podem estar postando as dúvidas de vocês. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar salvar aqui, ó. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada HTML5, tá ok? Eu vou estar chamando esse primeiro arquivo aqui de aula1.html. Bom, então o Sublime ele tem esse atalho aqui, ó. Você digita HTML, aperta Tab, que ele faz o autocomplete para você. Ele traz aqui o corpo básico de uma estrutura básica de um documento HTML, tá ok? Então a gente vai conhecer aqui um pouco, claro que depois a gente vai entrar em bastante detalhes sobre todos essas tags aqui, mas de cara ele tem aqui essa primeira tag que é o doctype, que identifica o tipo do documento. É isso aqui que fala para o navegador que esse documento é um documento HTML5. Com isso o seu navegador, o Chrome, o Firefox, sabe como interpretar esse documento, tá ok?
Em seguida, vem a tag HTML, que engloba todo o documento, tá ok? É a tag mais geral, ela inicia aqui e fecha aqui embaixo. Em seguida, logo no topo aqui do HTML, vamos supor que isso aqui fosse um corpo humano, então isso aqui é o todo do corpo, né? O corpo como um todo. E na parte de cima desse corpo tem justamente o head, que é a cabeça do documento, o cabeçalho do documento, tá ok? É nele que você vai configurar uma série de coisas. Aqui a gente só tem o title, que é o título do documento, porque ele vem de fato muito simples, mas a gente vai ver que aqui dentro dessa tag head pode ainda ir diversos outras tags. A gente vai estar vendo isso nas próximas aulas. E uma das tags mais importantes é a tag que define o título do documento, tá ok? Então, aqui é o head. Então, abaixo do head a gente vê o body, que é o restante do documento, tá ok? A gente ainda pode, por exemplo, criar aqui ó, um footer, que é uma tag footer, que em inglês seria o rodapé, tá ok? Então, se aqui é a cabeça, aqui é o corpo, né? E aqui na parte de baixo do corpo, lá no finalzinho, o rodapé. Aí eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, um H1 Hello World, Hello Road. E aqui eu posso colocar um H1 aqui, um P, curso de HTML5. Eu vou clicar com o botão direito aqui, mandar abrir no browser. Então aqui a gente está vendo a estrutura básica do nosso documento HTML, tá ok? Então a gente está falando aqui sobre o documento HTML, a gente está tendo um overview aqui sobre a estrutura desse documento. Eu vou configurar aqui, ó, vocês podem ver que aqui na aba apareceu foi o nome do arquivo como título, porque eu não configurei nenhum título. Então vou colocar aqui ó, aula 1 HTML5. Olha lá, aula 1 HTML5. Então, se eu apertar Ctrl U aqui no meu navegador, ele vai trazer para mim exatamente a estrutura do documento que eu configurei. Tá ok? Da forma como a gente escreveu lá. Então, essa é a estrutura básica de um documento HTML. Não tem como muito para onde você fugir disso. Tá ok? Bom, tags. A gente vai entrar em detalhes sobre a grande parte das tags importantes do HTML5, se não todas as tags importantes do HTML5, mas uma tag de modo geral. O que é uma tag? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Eu vou reorganizar aqui o documento, ok? Esses espaços aqui não são necessários. Normalmente a indentação de um documento HTML é assim, tá ok? O que é indentação? Indentação é a forma como você organiza o seu código. Tá vendo aqui que eu coloquei o título alguns espaços para frente, ó? Tá vendo? Ó? Tem um tab aqui dentro. Ó? O certo é você usar 4 espaços. Então eu vou marcar aqui o meu Sublime aqui, ó, idêntico com espaço. Então, quando eu der um tab, o que ele faz? 1, 2, 3, 4. Ele colocou 4 espaços. Então, esse é o correto, é você utilizar 4 espaços. Então, a indentação é isso. Se o título pertence ao head, o título tem que estar levemente recuado, geralmente 4 espaços recuado. Se o H1 pertence ao body, ele também precisa estar 4 espaços recuados. Ó, tá vendo? Então, isso é indentação. Indentação é você organizar o seu código de uma estrutura, fazendo uso de uma estrutura hierárquica, onde eu coloque elementos que são pertencentes a um elemento acima dele na hierarquia, levemente recuados, tá ok? Então isso é indentação. Aqui vocês podem ver que o Sublime ele já traz o negócio com tab, então você precisa de reorganizar o seu documento para ficar com uma indentação correta, que é de 4 espaços. Então, beleza, isso é a indentação. Aí a gente está falando aqui o que é tag. Então, tag é. Vocês lembram quando a gente disse que o HTML é uma linguagem de marcação? Então, ela marca onde inicia e onde acaba um elemento. Por exemplo, ainda na analogia do corpo humano, seria dizer onde começa e termina o seu nariz, onde começa e termina o seu olho, onde começa e termina o seu braço. Então, o que seria o olho, o que seria o braço, o que seria o nariz? Seriam tags. Então seria mais ou menos assim, ó, nariz, nariz, opa, boca e aqui termina a boca. Aqui dentro eu posso descrever o nariz.
sei lá, descrição do nariz. E aqui, descrição da boca. Então, uma tag é justamente esse elemento aqui, que é construído por pelo maior e menor, né? Essas duas chavezinhas aqui, que é o maior e o menor. Dentro dela, o nome da tag. E essa primeira é chamada de tag de abertura. E a segunda tag, a tag de fechamento, mesma coisa. O maior e o menor, o nome da tag. E essa barrinha, que é o slash. É o slash para a direita. Que a gente tem o backslash e tem o forward slash. Esse é o backslash, esse é o forward slash. Então a barrinha virada para a direita. Então isso são tags, tá ok? Aqui eu fiz uma analogia, criei as tags boca e nariz, mas elas não necessariamente existem na linguagem, tá ok? As tags que existem na linguagem, a gente vai passar por elas, vai entender boa parte delas, as mais importantes a gente vai entender profundamente, mas aqui a gente viu algumas tags, como por exemplo, a tag HTML, que inicia e termina aqui, que estrutura todo o documento, a tag head, que delimita o cabeçalho do documento, a tag title, a tag body, a tag H1, a tag P, a tag footer. Então a gente já viu aqui algumas, de forma superficial, a gente já viu algumas tags, tá ok? Vocês vão ver que vão ter algumas tags, como a tag doctype, por exemplo, que ela se comporta de uma forma diferente, né? A forma dela iniciar, dela finalizar, por exemplo, a tag img, ela também não tem tag de fechamento. Tá ok? Então tem algumas tags que se diferenciam e a gente vai ver isso com bastante detalhe na medida que o curso for avançando, tá ok? Mas é importante vocês saberem o conceito de tags na prática e na teoria, tá ok? E a gente já viu que também os blocos principais, né? Que foi o head, o body, o footer e o corpo HTML como um todo, tá ok, gente? Bom, então, essa é uma introdução, bem introdução mesmo do HTML. Nos próximos videoaulas nós vamos estar entrando em detalhes sobre das demais tags, demais elementos, e vamos estar aprofundando um pouco mais nessa linguagem, até que a gente consiga chegar num ponto que a gente tenha uma página aí publicável numa hospedagem, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se sobrou alguma dúvida sobre essa aula, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail, tá ok? De preferência que vocês postem no fórum para que ajude outras pessoas, tá ok? Então é isso, até a próxima aula, um grande abraço e até mais.